Começando mais um episódio do Start Ecom Podcast. Esse episódio é um oferecimento da Ycom. A Ycom é uma agência de implantação e gestão de e-commerce. Então você que tem um e-commerce ou quer implementar um e-commerce nas plataformas mais populares do Brasil, a Ycom é teu parceiro certificado com um time de tecnologia e um time para cuidar tanto das melhorias em relação à sua experiência do usuário, melhorias em taxa de conversão e também cuidar do seu SEO. Então, se você quiser conhecer a Ycom, que já atende grandes marcas do mercado de e-commerce e grandes operações de e-commerce que têm crescido de maneira sustentável, é só você clicar no link aqui da descrição ou acessar o QR Code que está no canto da tela. Então, bora para o próximo episódio. Em mais uma temporada, a Produtora 76 está com a gente aqui no canal da Start Ecom com essa estrutura para você que quer produzir os seus conteúdos. Então, se você tem um podcast, se você quer gravar suas palestras, se você quer fazer eventos presenciais ou gravar seus próprios cursos, a Produtora 76 é a nossa parceira aqui no podcast há quase 3 anos produzindo os nossos conteúdos e eu tenho certeza que ela tem a melhor estrutura para fazer o seu conhecimento se transformar em um produto digital. O link está aqui embaixo, o QR Code também está na tela. Acesse a Produtora 76 e fique por dentro de tudo que a produtora pode te oferecer para produzir o seu conhecimento. Começando mais um episódio do Start Ecom Podcast e hoje a gente vai falar sobre performance que converte. O papo de hoje desse episódio é falar sobre conversão. A gente está num mês de tema aqui falando sobre o futuro da performance e não tem como a gente falar de performar mais se a gente não falar de aumento de conversão. E hoje eu trouxe aqui 2 pessoas que eu admiro demais. Vou começar pelas mulheres. A Agnes Cristina está aqui com a gente. Ela é fundadora e CEO da Cat My Pet. A gente já se conhece há uns 10 anos ou mais. 7 vidas, né? E seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigada, é sempre uma honra estar aqui. Essa nova temporada promete. E a gente está aqui com o Max Pedroso, que é da Luxury. Luxury? É, Max Pedroso, Luxury Consulting. Olha que lindo que ficou bonito, hein? É, tem que encantar o cliente. Mais conhecido como consultor de luxo. Mas o Max é um especialista aí dentro do mercado de luxo, tem uma vasta experiência nesse sentido. E, cara, muito prazer também, um prazer enorme te receber. Imagina, o prazer é todo meu, né? Start Ecom é a nossa comunidade do coração. Sou apaixonado pela essa comunidade desde o início dela. Aqui a gente tem um terreno muito fértil, né, para ter uma troca muito rica, né, que o operador ali que fica, né, realmente tendo que tocar as operações, ele sente um pouco sozinho, né, e aqui a gente tem vários loucos que nem a gente para somar conhecimento. Mas é um prazer, Igor. Só sendo louco mesmo para ser head e-commerce, né? Exatamente. Cara, como que você tem visto, Max, essa evolução na otimização da conversão, né? Como você tem visto o CRO, o CRO como uma disciplina, né? Alguns anos atrás era muito focado nessa questão de teste AB, hoje a gente já tem diversas ferramentas, IA, um monte de coisa relacionada a isso. Como que você tem visto a evolução disso nos últimos anos? Vamos lá, a questão do CRO, eu acho que realmente ela começou muito isso, né? Teste AB do botão, qual que é o botão que converte mais? É o vermelho, é o verde, é a troca do banner, que, lógico, trazia alguns ganhos para a operação, porque tem a questão também da mentalidade ali, né? Uma coisa até mecânica do próprio ser humano, né? De, poxa, o verde chama mais atenção do que o vermelho, mas assim, esse momento eu acho que ele já ficou para trás. Né, o CRO, eu acho que ele tem um papel muito mais de trazer uma experiência rica para o usuário dentro da jornada total. Então, assim, não adianta eu pensar o botão se o checkout está todo quebrado, está todo... Então, assim, parte de uma análise mais estratégica mesmo. Né? O CRO, então, ele sai daquela coisa do componente para ir para a questão do negócio. Então, eu vejo muito essa mudança, né, de paradigma. E aí, falando, né, de ferramentas... Eu acho que hoje com a IA você tem N recursos que não tinha-se na época, né? Ganha-se outras possibilidades. Então o CRO ele tem esse objetivo hoje de olhar a jornada do consumidor. Se eu for resumir, acho que é isso. Perfeito. Essa é a nova mudança. Agnes, eu te conheço há muitos anos e você, cara, praticamente fundou, fez nascer o mercado de gatos no Brasil, assim. Eu te vinculo muito a isso, assim. Hoje todo mundo tem gato, hoje já existem produtos específicos para ele, mas você foi a pioneira / louca. Sempre tem que ter os loucos, barra sem juízo contra tudo e todos.
que decidiu investir nesse mercado. E dentre a forma como você construiu, né, cara, B2B, produto no varejista da ponta, marketplace, rede social, ficou muito conhecida na rede social, né, tem um Instagram bem forte da marca. Como que você vê dentro dessa composição de canais a importância do site próprio? Então, a gente já teve muitos momentos, são 10 anos de Catch My Pet, então a gente já teve muitos momentos. A gente começou no digital, e aí depois a gente cresceu muito no atacado, então no offline, praticamente vendedores na rua e tal. E daí depois a gente veio para o marketplace e tal. Então a gente viveu todas esses momentos, e o site próprio, ele sempre permeou desde o primeiro dia, sabe? Então é como se o site próprio fosse um CD da nossa marca, porque todas essas outras coisas, elas foram mudando, né, pivotando, como a gente fala no mercado, mas elas foram mudando. Então, antigamente não tinha muito marketplace, depois começou a ter. Antigamente, a parte offline foi forte pra gente no ponto de vista de distribuição e tal, mas o site... E assim, uma curiosidade sobre isso, muitas vezes, alguns grandes clientes nossos tentaram derrubar nosso site. Tipo assim, a gente só vai vender o produto de vocês se vocês tirarem do site de vocês. Se o site de vocês não for um e-commerce. Se ele for só demonstrativo. E a gente ficar exclusivo na venda. E isso foi muito difícil ao longo da nossa trajetória, manter a postura, porque a gente perdeu alguns negócios ali, a gente quer ter um e-commerce do começo ao fim. E hoje eu vejo que foi muito importante a gente tomar essa decisão, porque a gente conseguiu manter um contato direto com o nosso cliente. Perfeito. Então, assim, mesmo quando a gente cresceu, hoje a gente tem 3.000 pontos de venda, só que a gente vende para o CNPJ, que é um pet shop, e o pet shop vende para o nosso cliente. Só que como a gente sempre teve o e-commerce, teve vezes de uma forma mais... dando mais atenção, outros momentos menos atenção, mas sempre teve. Então a nossa equipe sempre conseguiu ter contato direto com o nosso cliente, não só através da rede social, porque o cliente da rede social é um cliente que às vezes não está comprando, ele está lá opinando, sendo hater ou não, ou falando, mas ele não está convertendo, ele não tem uma taxa de conversão. Agora no e-commerce você conversa com quem compra o seu produto. Então esse. É o cara que você precisa ouvir primeiro, e não o cara que está na rede social só dando like. Então eu acho que a importância, respondendo a sua pergunta, é fundamental para você não perder o contato direto com o seu cliente. Porque o seu cliente também ele vai amadurecendo, o seu cliente vai mudando. Você mesmo falou, né? Antigamente ninguém dava importância para o gato, então a gente tinha um tipo de cliente. Hoje em dia as pessoas elas adotaram gatos, então a gente tem aquele tipo de cliente antigo, mas a gente tem outros tipos de clientes também que são early adopters, vamos dizer assim, do gato. Então, eles acabaram de adotar um gato. Então, eles precisam de um outro tipo de comunicação, de um outro tipo de produto, de um outro tipo de comunicação através do produto. E a gente só consegue descobrir isso se a gente manter o contato com o cliente, e o e-commerce, para mim, é a melhor ferramenta. Perfeito. Você falou sobre os compradores, eu guardei uma frase uma vez, se é buyer é bom. Tem que dar atenção para quem gasta dinheiro com a tua marca, né? Às vezes a gente fica dando atenção para essa torcida que não tem vínculo financeiro com a tua marca, é só alguém que tá engajando num meme lá que você produziu para gerar um engajamento, mas é o buyer que é bom, né? É o quem tá disposto a passar o cartão, a pagar um boleto, a fazer um Pix e levar um produto para casa, que realmente importa. É para ele que a gente tem que, como marca, dar toda a atenção, né? Max, o que você tá vendo de IA? A gente tá falando muito de IA nesse mês aqui, não tem como falar sobre o futuro da performance, falar de IA, né? Mas o que você tá vendo de IA nessa composição, ou nessa maturação do site próprio, assim? O que você tá vendo de coisas que vão deixar esse canal próprio, esse site próprio mais robusto, né? Vamos lá, acho que a questão da IA, ela tem uma aplicabilidade em todas as frentes, praticamente, né? Eu acho que assim, o dado, ele começa, o site próprio começa fornecendo dados, né? Então, o Furry Data, né, que é o que a gente fala, eu acho que ele já é fundamental. Então, você não consegue ter isso no marketplace. Você tem que ter o dado próprio para poder fornecer para a IA, para ela poder ter outros recursos. Então, dentro de um site próprio, a IA ela passa por praticamente todos os canais. Desde a foto, então eu consigo melhorar a minha otimização de foto. Então antes eu tinha uma foto, por exemplo, de roupa, só da roupa penduradinha. Não, agora eu consigo colocar uma pessoa usando essa roupa. A IA já entra aí. Posso fazer um vídeo animado, mostrando um caimento. Então a gente já começa utilizando, né, nessa parte mais de marketing. Voltando à questão do CRO, por exemplo, a gente consegue ter bots olhando se todos a fluidez, né,
cliques, fluidez de adicionar no carrinho, adicionar cupom, se isso está funcionando ou não. Então, você consegue monitorar com bots essas funcionalidades. Outra coisa, atendimento, né? Que acho que a IA ganha muita escala nesse ponto, né? Sim. Porque a gente sabe que lidar com o ser humano não é fácil. Então, você treina uma pessoa, você coloca toda a instrução, olha, tem que atender, o cliente caiu agora, você já tem que dar o primeiro atendimento, tem que fazer um follow, e muitas vezes, né, o cliente não é atendido no tempo certo, não é indicado para o produto correto. Então, nesse ponto, a IA também traz vantagens, né? Eu acho que o olhar humano é muito importante para drivar tudo isso, mas a IA é que automatiza. Né? Acho que esse é o papel fundamental da IA dentro desses processos. E lógico, aí entra o background também, que pode ser a IA fazendo análise, né, se é cliente ou não, se é comprador. Então, tem N possibilidades. Né? Sim. Você, Agnes, quando você está olhando a marca, porque acho que nesse papel de fundadora, você está olhando diversos canais, diversas formas de vender. Teu objetivo é fazer alguém levar um produto seu para casa, né? Quais são os indicadores que você olha, entendendo que você vende no B2B, tem site próprio, vende marketplace? Quais são os indicadores que você olha que fazem você, de fato, continuar acreditando que o investimento no site próprio é um caminho perfeito? Porque muitas vezes, se a gente olhar puramente por volume, às vezes o atacado é seu caminho mais interessante. Pô, tem um alto volume aqui, realmente meu produto está na disposição de muitas pessoas. Mas o que faz você olhar para o site próprio ainda, assim, com essa convicção de que é um bom canal? É uma ótima pergunta, porque, na verdade, eu acho que a convicção é uma coisa qualitativa. Ela não é quantitativa. Então, a gente não vai olhar um dado e ter convicção. A convicção é um sentimento, assim, sabe? E é meio que uma fé que o empreendedor tem que ter. Então, ele vai se basear mais no emocional do que no racional, pensando nessa ótica. E quando você fala assim, o principal o cliente, como se fosse o indicador, é o cliente comprar, né? Mas, na verdade, o nosso principal objetivo é que o cliente ame a nossa marca. Porque se ele amar a nossa marca, pode ser que aquele produto que eu lancei, ele não faça sentido para ele, mas o próximo vai fazer. Ou o próximo que eu nem pensei ainda, ele vai me sugerir e eu vou lançar e ele vai comprar. E aí, como veio do cliente, muitas outras pessoas vão acabar comprando também. E muitos lançamentos nossos vieram muito do cliente. Então, eu vejo o site muito nessa conexão, nesse engajamento com o cliente, não tanto na parte de faturamento, não tanto indicadores financeiros ou quantitativos. Porque se eu fosse pensar só quantitativamente, eu já pensei em alguns momentos. A gente faz alguns caminhos, a gente testa alguma coisa, 10 anos é muito tempo. Eu foquei muito no B2B por isso, porque o B2B, ele me dá volume, ele me dá escala, ele me dá recorrência mais fácil, com um CAC menor. Só que, em contrapartida, eu perco a conexão com o cliente. E a conexão com o cliente, ela gera inovação, ela gera amor à marca, awareness, e é isso que dá a longevidade da marca. Então, assim, se eu pensar, eu quero ficar com a minha marca mais próximos 5 anos e ganhar muito dinheiro, aí eu não pensaria assim. Mas como eu quero ter a marca por 50 anos, seja ela minha ou de outra pessoa, se eu vender e estiver dentro da operação, enfim, eu quero que a marca seja por muito tempo, porque eu acho que o propósito da marca é converter gateiros e fazer mais gatos se conectarem a humanos, assim. Então, eu quero que isso dure para sempre, para mais gatos e mais humanos se conectarem. Então, eu vou sempre olhar mais o engajamento e dados qualitativos e não tanto quantitativos, sabe? Perfeito. Você falou com o coração agora, hein? Oi! Aproveitando esse gancho, né, assim, uma coisa que eu olho nas operações é muito a questão falando de um KPI específico, é a taxa de engajamento, né, que é de fato você controlar se aquele conteúdo que está disponível para aquele usuário faz sentido. Né? Então, se você tem uma taxa de engajamento muito baixa, a pessoa clica, isso aqui não me interessa, e ela sai. É um indicador que eu estou olhando com muito carinho. Outro indicador é o tempo de permanência dentro da loja, né? Ele também é um engajamento, né? Mas é o tempo que ele fica lá navegando, porque justamente fazer uma loja que não seja só para ele comprar, fazer uma loja que seja para ele consumir a sua marca, para ele conhecer como usar o produto, para ele
para ele ver gatinhos, no meu caso, sabe? Que é legal para ele. Então, é um desafio, mas eu acho que o e-commerce ele tem que ser menos o lugar que a pessoa compra e mais o lugar que ela se interage com a marca. Tem experiência, assim. né? Tem experiência. Você, olhando um pouco para essa questão da conversão, se você pudesse resumir assim, os principais erros de quem está liderando uma operação de e-commerce na hora de otimizar site, sabe? Quais você acha que são os principais erros hoje que esses heads cometem nessa gestão do site próprio? Eu acho que assim, a gente está num momento que tem muita solução mágica para tudo. Né? Então existe sempre, né, alguém oferecendo para você algo que vai mudar. Né, Se você instalar tudo, você vira a Apple em 6 meses. Porque um é 100% de crescimento, outro 150%, outro 250%. Instala tudo, vira Microsoft dos gatos. Exatamente. Então, assim, primeiro, você tem que entender a maturidade do teu negócio. Uhum. Se você está começando uma operação agora, cara, você não vai colocar uma ferramenta que custa, né, 5 mil reais para ter um ganho pequeno, né? Então é um pouco disso. Então eu acho que nesse momento, no site próprio, escolha as ferramentas certas para cada situação. E muitas delas agora não é o momento. Uhum. Então você tem que ter essa interpretação também, né? Então, por exemplo, coisas que são orientadas ao UX ou que vai te trazer uma autoridade numa operação que está começando é super importante. Sistemas de avaliações eficientes, que vai te trazer uma autoridade, né? Então, eu acho que hoje os heads, eles vislumbram muita coisa e acabam não se concentrando naquilo que é importante para a operação naquele momento. Uhum. E, assim, analisando operações que têm faturamentos maiores, né, que tem essa possibilidade, eu acho que tem que ser algo que faça muito sentido para aquela dor. Né? Então, eu estou com uma dor que eu não consigo ter uma recorrência. Poxa, se eu trabalhar em uma ferramenta de cashback integrada, eu consigo ter um aumento, né, na minha recorrência. Então, eu acredito que quando você tem uma operação própria, você tem que olhar a tua dor, analisar o que você tem de possibilidade, ver o valor financeiro e ver se faz sentido ou não implementar. Perfeito. Que sugestão que você daria, ou dica que você daria, Agnes, para quem, de alguma forma, como dono de marca, como indústria, como distribuidor, está olhando e falando, não, eu preciso ir com o meu canal de 2C, atender o meu cliente final, preciso ter um canal próprio de venda. Que erros que você cometeu, de repente, no passado, que se você fosse fazer isso hoje, se você fosse uma indústria pura, sem canal próprio, você não cometeria? Eu acho que, até complementando a resposta anterior, que é começar pequeno, sabe? Não dar um passo maior que a perna, que é uma coisa tão óbvia, né? Que a mãe da gente falou, toda mãe da gente já falou. Se não foi mãe, foi vó. E ela serve muito, assim, porque eu dou muita mentoria que a pessoa chega pra mim assim, e ela já descreve assim, eu queria ter um site tipo da Amazon. Eu também queria. Mas assim, vai funcionar para o seu negócio? Sim. Faz sentido o budget que você vai investir? O ROI fecha? O ROI fecha é a palavra, sabe? Então começa pequeno e vai escalando na medida que você for ganhando volume. Vai fazendo tudo ser positivo, sabe? Então eu errei muito nisso. Lá no começo eu dei uns passos maiores que a perna, assim. Eu contratei plataformas grandes que eu não tinha suporte interno para atender, e aí eu tive que dar um passo para trás. Grandes Rosa. Essa mesmo. Grande Pink. E dei passos para trás que fizeram muito sentido, sabe? Sim. E hoje, até com as ferramentas, você consegue desconectar o back do front e tal, e você consegue ter essa flexibilidade muito maior. Então, vai pensando assim, sabe? Vai pensando o que você tem em casa. Eu acho que, em vez de olhar o que você quer lá no futuro, pensa o que você tem. Se você tem um martelo e trabalha com teu martelo, depois você pega uma ferramenta melhor. É a mesma coisa para o e-commerce. Eu acredito que muitas vezes, eu acho que é um comportamento humano, né? Se a gente for pensar assim. A gente sempre, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser, né? Então assim, normalmente a gente terceiriza muito essa responsabilidade pelo crescimento. Então, querendo ou não, as ferramentas, de alguma forma, elas são uma muleta para um não resultado. Então, eu vou instalar a ferramenta X porque vai ter um ganho aqui de 50% da minha conversão. Então tá bom,
vou instalar a ferramenta X. Se não der, foi culpa da ferramenta X que eu contratei. A plataforma, e aí eu vivi esse mercado de plataforma muito tempo, né, muitos anos, as plataformas também se vendem assim. Então vem aqui que o meu checkout é lindo, vem aqui que você vai aumentar sua conversão em X% e tudo mais. E para nós, de alguma forma, para os heads e para as operações, é uma muleta. Então, poxa, eu não estou conseguindo fazer um resultado aqui, então se eu migrar para pink, vai ser assim. Se eu migrar para roxa, vai ser assim. Se eu migrar para verdinha, vai ser assim. E na verdade, não. Porque assim, o mais importante, quando a gente está falando de varejo, o que é mais importante? Produto, estoque e cliente, cara. Tecnologia, ela vai se perpetuando. A gente inscreveu, meu filho tem 4 anos, ele vai fazer a primeira corrida dele, maratona de 400 metros. E vai fazer agora no Vila Lobos. A gente tava doido para inscrever ele. Decidido. Vamos inscrever ele na corrida. Cara, o checkout que a gente foi fazer a inscrição era bizarro. Ele tinha que ter um e-mail próprio, porque o nome dele era Ian e não podia ser um e-mail de uma outra pessoa. O e-mail tem que estar... Meu filho com 4 anos não tem e-mail, né? Vocês devem imaginar que meu filho de 4 anos não tem e-mail. Mas eu fui até o final para comprar aquilo. O que eu quero dizer com isso? Óbvio que uma plataforma bem estruturada vai facilitar a sua conversão. Mas se seu cliente estiver apaixonado pela tua fonte lá de gato, ele vai comprar nem que se ele tiver que ir lá e pagar com dinheiro, entendeu? Então, às vezes, a gente, como gestor ou dono de marca, se preocupa muito mais na tecnologia, que vai dar um ganho incremental. Não vai resolver o problema do seu negócio. Né? Seu produto é ruim. Você pode usar a pink, a verde ou a roxa, não vai resolver. Né? E a gente que já teve esse momento nesses 10 anos, teve alguns momentos que a gente, assim, tirou um pouco o pé do e-commerce e focou muito no offline. A gente já teve uma situação que ilustra muito isso que você está falando, que já teve cliente que foi no nosso escritório comprar o produto porque ele não estava conseguindo comprar no site. Então, tipo assim, ele pegou o carro dele, achou o nosso endereço e foi no escritório. Bateu na porta. Eu quero comprar para você, sente para mim aqui. Exato. Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito, né? Não vende, então deve ser minha plataforma. Cara, você já parou para pensar que seu produto pode ser ruim? Já parou para pensar que seu produto pode ser caro? O valor já parou o público pensar, não é o correto? Já parou para pensar que, de repente, não seja um problema? Você pode ter pensado um produto inovador, que você falou, cara, isso daqui é inovador. Né? Eu vi uma história de uma menina que quebrou, inclusive fez várias rodadas de investimento. Ela montou tipo uma cafeteira. Você deve saber essa história porque é do mundo das startups. Ela montou uma cafeteira que na verdade era de suco. Você punha lá um refil e saía um suco prensado. Só que a máquina dela era um saco que só apertava o suco e o suco saía do saco. Ou seja, você podia abrir mão da máquina e apertar seu próprio suco dentro do copo. Ela não tinha um problema para resolver. Ela criou uma narrativa para achar que as pessoas tiram um problema para vender uma solução. Então não importa se ela estava na plataforma mais top do mundo, se ela tinha todas as ferramentas instaladas, o produto era ruim, não resolvia um problema real. Então eu também vejo muito isso, sabe? Você criou um problema, você resolveu um problema real. Você criou uma marca forte, você resolve um problema real. Independente, pode ser na plataforma simples ou na plataforma top. As vendas vão acontecer. Se as vendas são 0, o problema não é a tecnologia, né? É um problema no negócio. Tem um exercício que eu faço, inclusive até no meu mercado, né? Porque no mercado de luxo, né, as pessoas vislumbram muito, né? A nossa marca, o valor. Eu falo para eles, vamos esquecer o valor dos objetos e vamos se ater que você é uma padaria que você precisa ter o pão quente. Eu consigo eu faço essa simplificação. Se você não tem um pão quente, não adianta a marca XPTO. Você não vai atender o público que quer consumir o teu produto, que você não tem aquilo que ele quer. Sim. Então, não é a marca que vai te trazer o glamour e fazer a pessoa comprar. Você precisa ter o produto certo para a pessoa certa. Exato. Então, eu faço muito esse exercício mental. Simplifica, tira tudo da frente e coloca uma operação de varejo, igual você falou. Você tem que ter consumidor, você tem que ter produto e você tem que fazer com que ele tenha desejo. Exato. É isso. Exatamente, cara. Exatamente. Cara, que papo maravilhoso. Por mim, eu ficava aqui 2 horas conversando sobre isso. Mas se as pessoas quiserem conversar mais com vocês, se conectarem com vocês, quais são as redes principais aí para se conectar, Max? Eu uso bastante o LinkedIn, acho que no mercado acho que é o mais fácil, né, de encontrar a gente. Na comunidade também, tá todo mundo lá na Start Ecom. Mas LinkedIn é /Max Pedroso.
Show. Bem facinho. E você, Agnes? A Agnes é ativa no Instagram, que eu sei. É, o Instagram que eu mais uso, mas eu também falo mais besteira lá. Se vocês quiserem conhecer meu lado inteligente. Mas se vocês quiserem conhecer a verdadeira. A Agnes Executiva é no LinkedIn. A Agnes Cristina. Nas outras redes eu sou mais séria. Instagram é a Agnes Sem Filtro. Mas sem filtro. Mas em todas as redes é Agnes, AGNS, Agnes Simples, VEC, V-E-C-K, que é @AgnesVEC, tá em todas as redes, me encontra lá. Ou se vocês tiverem gatos, @CatMyPet. E site que é www.catmypet.com. A gente é metido, a gente quer ser do luxo. Tem que vender o peixe. Aliás, se falem, né? Já que você quer ser do luxo, a porta de entrada é do Max. É isso. E você que tá assistindo esse episódio até agora, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, porque se esse conteúdo te ajudou, pode ajudar outras pessoas que têm as mesmas dores que você. Se você é um head de e-commerce, também participa da comunidade. Aqui embaixo tem o link para você se inscrever. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, vai lá, também se inscreve no canal para receber os próximos episódios e marca 5 estrelinhas. Aí eu brinco com eles assim, ó, se você gostou muito, põe as 5 estrelas. Se você não for pôr as 5 estrelas, me manda um direct. É isso aí, boa. Porque eu quero ouvir seu feedback, eu não quero só uma estrela lá. Então você me manda um direct, aí a gente conversa, eu vejo qual que é a sua insatisfação e a gente tenta melhorar esse canal pra você. Talvez eles vão pedir pra você trazer um gato na próxima. Boa. Com certeza ele já estaria aqui em cima de mim, né? Já tá nessa hora. É isso, gente. Muito obrigado pelo episódio, obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês e até o próximo episódio. Valeu e tchau.